Boa tarde, pessoal. Tudo bem? De novo aqui nesse encontro com vocês, produzindo um vídeo informativo para trazer aqui questões de relevância para a tua vida. Sabemos, pessoal, que a informação ela faz, digamos assim, parte da vida, na vida daqueles que gostam de conhecer como que as coisas são para poder vivenciar na prática. Porque sem o conhecimento, a gente se torna ignorante. E a ignorância, ela é uma espécie de doença, uma espécie de enfermidade. E o único remédio, ou a única solução para a ignorância é o conhecimento, o esclarecimento. Quero propor a vocês neste vídeo o tema felicidade. É um tema bastante sugestivo, quando nesse mundo capitalista a felicidade é um dos maiores desafios, pelo menos para a maioria dos habitantes do nosso planeta. Felicidade é um tema que para alguns pode soar ridículo. Para algumas pessoas, felicidade está muito distante da realidade. É como se o tema fosse ridicularizado por parte de algumas pessoas que não sabem, que não conhecem a importância desta palavra, na verdade, né? Mais que palavra, né? Felicidade, ela pode ser resumida ela tem várias definições. Quero trazer aqui a definição do Tales de Mileto. Tales foi um filósofo do século VII. Ele viveu do século VII ao meado do século VI antes de Cristo. Há muito tempo, né, pessoal? Há muito tempo o Tales, o filósofo e matemático Tales de Mileto, ele traz a ideia da felicidade como para Tales, né, esse grande filósofo, felicidade se resume em um corpo são e forte. E também ele diz que a pessoa não apenas deve ter um corpo são e forte, mas também como deve ter boa sorte, né? Não apenas um corpo são e salvo, ou forte, um corpo são e forte, e também não apenas também boa sorte, mas ele põe o terceiro quesito, né? A alma da pessoa tem que ter uma boa formação. É interessante porque quem fala não só fala, né? A fala do filósofo Tales não é só uma fala. Quem fala, fala mais do que diz. Se eu fosse aqui trazer a ideia, né? Explicar ou trazer aqui uma explanação das três ideias do filósofo Tales de Mileto com relação à felicidade, por exemplo, um corpo são e forte, boa sorte dos deuses, segundo ele, e uma alma bem formada. A gente vai pensar o seguinte: o conceito de felicidade para ele é isso. Mas o que ele quer dizer com um corpo são e forte? Bom, há 7 séculos antes de Cristo,
O Tales de Mileto já dizia o que dizem hoje os profissionais da área de saúde. Os profissionais na área da medicina, na psicologia, na biologia, os próprios filósofos também defendem isso. E os profissionais da área da neurociência, né, da psiquiatria também, e os neurologistas também vai defender o que Tales já defendia há 7 séculos antes de Cristo. O que quer dizer um corpo são e forte? Remete à ideia de exercícios físicos. Os exercícios físicos, ele fortalece o nosso corpo e ele também torna o nosso corpo saudável. O exercício físico, né, para Tales, era um dos quesitos que contribuiria para a felicidade. Hoje, a gente sabe que a dopamina, a adrenalina, a serotonina, neuroadrenalina, esses neurotransmissores químicos que são produzidos através de exercícios e tantas outras coisas, mas estão falando do exercício físico, eles são responsáveis pela felicidade, pelo bem-estar, pela satisfação, pela alegria. Esses neurotransmissores com exercício físico, ele consegue produzir químicas que são responsáveis pela satisfação. Eles são responsáveis pela alegria. No exercício físico, numa boa caminhada, quando a gente está na academia, pegando peso, fazendo exercícios diversos físicos, a gente tem uma sensação de felicidade, de um momento bom, de um prazer enorme, porque nesses exercícios os neurotransmissores ele produz adrenalina, dopamina, serotonina, neuroadrenalina e tantas outras condições que geram em nós a sensação de alegria, de felicidade e prazer. Então está comprovado, segundo Tales de Mileto, e com a corroboração dos cientistas modernos, confirma o que Tales já dizia há 7 séculos antes de Cristo. Uma outra definição também que a gente vai ver é uma definição de um grande filósofo do qual eu gosto muito, pessoalmente eu gosto muito, que é Sócrates. Para Sócrates, o homem, né, a pessoa humana não é só corpo, ela é corpo e alma. Então, para Sócrates, a felicidade ela está relacionada ao bem-estar da alma, né? Uma alma bem esclarecida, uma alma bem instruída, uma alma bem conectada com a realidade, né? Com as verdades. Ele dizia, Sócrates, que é melhor sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça. Para você ver o nível, do tamanho nível da cognição desse filósofo. Ele dizia, afirmava que é melhor a gente sofrer uma injustiça do que praticar a injustiça. Longe estaria do filósofo Sócrates praticar uma injustiça. Ele traz a ideia da virtude, né? O homem ele tem que experimentar aquilo que, segundo ele, é a virtude, ou seja, para ele, os vícios desvirtua a pessoa humana, enquanto que a virtude, em relação e caminhando, indo em caminho à verdade, à descoberta da verdade, né? Nessa caminhada em busca da verdade, da meditação, né? Da busca da compreensão das coisas que estão em nossa volta, para ele isso leva a pessoa
a estar feliz, né? A busca pelo conhecimento. Dizia ele que Sócrates dizia que não vale a pena viver uma vida irrefletida, viver sem reflexão, viver sem pensar. Para Sócrates, uma das essências humanas é o pensamento, é a habilidade, a capacidade de pensar. Pensar nos leva a conhecer coisas das quais nos torna esclarecido. E essa busca pela verdade das coisas nos traz uma sensação de felicidade. Sócrates defendia a ideia de praticar o bem, de fazer o bem, né? Caminhar para a empatia, né? Caminhar para o bem comum, né? Se a gente for ver também, um dos discípulos bastante importante de Sócrates era Platão, né? Platão também vai defender a ideia da felicidade, né? E ele traz a ideia de que cada coisa tem uma função, né? Cada coisa tem uma função. A função dos olhos é ver, é enxergar. Assim como a função dos ouvidos são ouvir. E se os olhos não ver, ele deixa de cumprir a sua função. Assim como os ouvidos que não ouvem, também perde a sua função. E uma das funções humanas é experimentar a habilidade de pensar. Platão também traz a ideia da felicidade relacionada à busca pelo conhecimento, buscando a essência das coisas. Talvez o mundo inteligível de Platão nos remeta, nos leve a uma ideia de felicidade. Quero trazer aqui por último também a terceira ideia de felicidade da neurociência, que é um dos campos científicos que tem mais se dedicado e contribuído para a psicologia. Para a neurociência, a felicidade é momentânea. Ela vem pela ação dos neurotransmissores que produz químicas, né, que nos traz a sensação de satisfação, de alegria e de felicidade. Queria trazer aqui, para a gente fechar esse vídeo, que é possível, na minha concepção também, bebendo das águas desses homens, desses filósofos, na minha concepção, a felicidade ela pode ser muito mais real do que nós possamos imaginar. A felicidade, pegando as três ideias de Tales, de Mileto, de Sócrates e de Platão, e por último a quarta ideia da neurociência, que a felicidade é momentânea, porque ela precisa dos neurotransmissores para descarregar sobre nós os bioquímicos, né, responsáveis pela satisfação, pela alegria e o prazer. A neurociência também busca um segredo ou uma ideia ou uma descoberta que possa trazer a felicidade permanente para o ser humano. Quero aqui trazer e enfatizar que é possível ser feliz. É possível ser feliz. É possível ter prazer, muito mais do que tristeza, muito mais satisfação do que insatisfação, muito mais prazer do que desprazer, muito mais felicidade do que infelicidade. Para mim, a felicidade ela deve ser um estado de bem-estar com muita intensidade, e que tão somente a felicidade ela vai se ausentar um pouco quando acontecem os acidentes da vida, os traumas, né? Os episódios que vêm de forma imprevista durante nossas vidas. Nesse momento a felicidade é um pouquinho bloqueada porque chegou uma situação ruim, houve um acidente que faz parte da vida, que todo mundo passa,
E aí os nossos neurônios diante esses episódios tristes e infelizes, eles vão trabalhar para que a gente tenha o controle, né, dessas situações e possam lidar com elas para que a nossa felicidade não seja roubada pelos episódios tristes, que eu falo de acidentes da vida que acontecem sobre nós, os traumas que a gente tem passado por meio cultural, talvez por meio biológico, e também a genética envolve também questões que podem nos trazer momentos infelizes e tristes. Entendo que a felicidade seria o maior dos objetivos que o homem podia buscar. Porque é muito bom ser feliz, é muito bom ser alegre, é muito bom ter satisfação, é muito bom ter segurança, é muito bom ter uma alma bem formada, é muito bom poder estar seguro, né, mesmo diante de todos os acidentes da vida. Quero fechar esse vídeo aqui dizendo para você, olha, eu sou psicanalista, especializações em psicologia, sou professor de filosofia, professor de história, né? Dei bastante aulas também de ensino religioso e me interesso bastante pela cura mental, pela coisa mental, pela questão da saúde mental das pessoas. Então esse vídeo aqui é para poder contribuir e te dizer, ei, olha, há possibilidade de você ser muito mais feliz do que você é. Porque essa tristeza, há motivo para estar tão triste, há motivo para estar vivendo tão infeliz, há motivos para estar vivendo com insatisfação e um desprazer tão grande, há motivo por tanta desmotivação, por tanto desinteresse pela vida, há motivo, de repente haja, mas muito mais há motivo para que haja felicidade, alegria, satisfação, prazer, estar bem com a vida e poder ter uma expectativa de uma vida melhor. Então fecho esse vídeo aqui, pessoal, com um grande abraço, te dizer, olha, está aí o meu canal, se você gostou, né, dá um like aí, se inscreve aí no canal e dá um joinha aí pra mim, fala que está bom para me motivar a fazer outros vídeos interessantes aí para vocês. Um grande abraço.